Começa agora a sua resenha do futebol no YouTube. Top Gol! Top Gol! Começou! Bem, amigos do Top Gol, vocês seguidores no Instagram, no @TopGol, e vocês inscritos no YouTube, está começando mais uma edição do Top Gol, a sua resenha de futebol, falando tudo do mundo da bola na sua telinha, hein? Bruno Suaide, muito boa noite para você. E aí, parceiro, tudo bem? Boa noite, Maier, tudo bom? Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF hoje, terça-feira, como novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Ele já sabe que vai pegar uma pedreira, Bruno. Vai, a CBF enrolado do jeito que é, ele vai pegar mesmo. E ele tinha feito um doce para vir, muita gente pegou birra com ele, até falou, deixam os brasileiros mesmo, mas está difícil aqui no Brasil. A gente que tem uma esperança de ganhar a Copa do Mundo, tem que ser com o gringo mesmo, no momento não tem jeito. E ele tem bagagem, ele tem histórico, sabe treinar e se dá bem com brasileiros pelo histórico dele. Então acho sim que foi uma excelente escolha da CBF, coisa que é difícil ter visto nos últimos dias, mas acertaram. Depois de muito doce, ele aceitou e vai ser o novo técnico da seleção. Se você der uma analisada no contrato do Carlo Ancelotti, é um caminhão de dinheiro, Bruno? Até um pouco vergonhoso, né? Porque a maior seleção do mundo... parece que está implorando para o cara vir, mas é o que temos para hoje. Fazer o quê, né? Pouco tempo de treinamento, vai fazer a próxima convocação já para os próximos 2 jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecerá em 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. É isso aí, Carlos Ancelotti, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Libertadores da América pegando fogo. Essa foi a primeira rodada de grupos do retorno dos grupos da Libertadores da América. Bruno, Alianza 0 em Lima, o São Paulo espetou a Alianza 2-0. Grande vitória do Tricolor, fora de casa ainda, para dar uma moral. Líder do grupo, ainda não classificou 100%, mas praticamente classificado para as oitavas. Também acho. Carabobo 1 na Venezuela, o Botafogo 2, o campeão da Libertadores, respirou no torneio, Bruno. Respirou, tinha que ganhar, né? Vacilou dentro de casa, perdeu o ponto desnecessário. Tinha que ganhar, fora é difícil, apesar que é com um time pequeno, mas tinha que ganhar e ganhou e respira e tem chance de classificar. Fortaleza mandou. Comeu o Colo-Colo lá na capital cearense, Fortaleza 4, Colo-Colo 0. Comeu é complicado, né? Mas o jogo anterior tinha sido 0-0, que teve a briga lá, e o Fortaleza ganhou por WO, ou seja, ganhou de 3, né? WO é 3, agora fez 4, passou o carro por cima do Colo-Colo, grande vitória, que o Colo-Colo é bem tradicional na Libertadores. 7-0, tomara que eles tenham pego o voo certo para Santiago, né, Bruno? Foi feio. Vamos continuando aqui o Top Gol. Cerro Porteño 0, Palmeiras 2, líder do grupo, confirmando o favoritismo. O Palmeiras segue muito líder, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Na Libertadores o Palmeiras entende, vem jogando muito bem nos últimos anos. O único invicto, 100% de vitórias, 4 jogos, 4 vitórias. Excelente campanha do Palmeiras, é o mais tranquilo da competição até o momento. Agora é brigar para ganhar os 2 jogos e ter a melhor campanha. A melhor torcida do Brasil deu uma tropeçada essa semana que passou, hein, Bruno? Central Córdoba 1, Flamengo também 1, estava ganhando o jogo, tomou um empate, começou a jogar mal, Bruno. Se é a melhor, eu não sei. A maior é. Sim. Porém, 1-1, fez uma zebra, não conseguiu ganhar nenhum jogo desse time minúsculo da Argentina. O Felipe Luiz vai ter um pouco de dor de cabeça, porque já a gente fala da rodada do Campeonato Brasileiro, resultado ruim para o Flamengo. Com certeza. E fechando a participação dos brasileiros nessa rodada da Libertadores, Atlético Nacional de Medellín 3, Internacional Nosso Colorado 1, perdeu mal lá em Medellín, tem que fazer resultado em Porto Alegre, Bruno. O Inter já, nas últimas derrotas, tem tomado muito gol, né? No total deve ser uns 13 gols com a 4-0 do Botafogo, com o Corinthians, agora 3. Tudo bem que perder lá em Medellín é tradicional. Pelo time que é grande, o Atlético Nacional tem uma torcida bem forte, de Libertadores eles entendem. Mas o Roger Machado ele tem um problema, ele inicia muito bem os trabalhos, o Inter até mês passado era o melhor time do país, e ele vai cair em declínio, isso em todo o trabalho que ele pega. Imagina, o Atlético Nacional campeão da Libertadores, o Internacional de Porto Alegre campeão do mundo, e eles à frente
provavelmente, se tiverem as combinações, irão se enfrentar na segunda ou terceira fase da Libertadores da América. Bruno? Sim, mas tem o Nacional no grupo Também. e o Bahia, que é bem difícil, então não é certeza dos dois passarem, é o grupo da morte. Isso aí. Exatamente isso, essa foi a rodada da Libertadores da América. E agora vamos falar do Brasileirão 2025, Bruno. Mirassol 2, Corinthians 1. Você acha que foi zebra? Sim, pô, o Mirassol, que acho que é a primeira vez na Série A, né? É uma zebra. Mas o Corinthians está acostumado a jogar com o Mirassol no Campeonato Paulista, então não dá para considerar tanto. Ele joga com uma certa frequência. O senhor Memphis Depay que não pode cavar um pênalti, né? Cavar pênalti na Holanda, Atlético de Madrid, uma coisa. Agora, aqui no Corinthians é complicado. Tem que meter uma paulada e se for para fora, beleza. Mas cavar é tirar uma onda. Pô, se acerta é genial. Se erra, fim do mundo, ainda mais porque o Corinthians perdeu o jogo. E o Mirassol, todo mundo dá como rebaixado. O Mirassol tá tirando ponto do time grande. Corinthians, Grêmio, deu uma sapatada no Grêmio. O Mirassol é capaz de ficar e algum grande cair. Tem que se antenar para isso. Já pensou o Mirassol conquistando vaga para a Sul-Americana? Não, o Mirassol é a cara da Sul-Americana. Hoje é. Não, sempre foi. Com certeza. Bola para frente. O goleiro buscou a bola na ponta da unha, velho. É, Ai, ai, viu? sempre foi. Bora. Grêmio 1, Bragantino 1 na Arena Grêmio. Então, o Grêmio já não é lá essas coisas, né? Mas abriu o placar no final do jogo e a bola volta a rolar e 29 segundos depois o Bragantino com o Pita sozinho aqui na ponta consegue empatar. 29 segundos, eu conheço gente que dura mais. É verdade. Fortaleza em casa 5-0 no Juventude. Ah, 5? É chovendo molhado, ele vai falar o quê? 5-0, Juventude não viu a cor da bola, Fortaleza, um bom time do Fortaleza, de vez em quando dá uma rateada, mas tem um bom time, consegue bons resultados, vai para a Libertadores, Sul-Americana, e excelente vitória do Leão do Pici. Outra coisa, gente, eu acho que esse ano termina entre os 10 do Brasileirão. Ah, pra cima. E continuando a rodada 8 do Brasileirão, Vitória 2, Vasco 1 em Salvador, Bruno. Boa vitória do Vitória, Sim. pra cima do Vasco. Todo mundo fala que o Vasco tem que bater no Vitória, e não é bem assim, o Vitória é um time tradicional, jogou dentro de casa, grande jogo, e, pô, não dá pra depender só do Veguete, né? Do Vegete ou Vegeta, como a torcida do Vasco chama. Excelente cabeceador, um dos melhores do mundo. O quê? Vegete? Vegete, um dos melhores cabeceadores do mundo. E com as pernas ele não é tão bom, mas ele sabe se posicionar muito bem na área. Mas ele fez o gol da partida, mas infelizmente não foi suficiente para o Vasco vencer. E vamos falar uma coisa, time por time, o Vitória não está muito atrás do Vasco, infelizmente pela grandeza do Vasco. E o Felipe Mortinho, desculpa, o Felipe Coutinho jogou mal. Eu não vi, eu não vi, né? De fato, essa volta dele aí não tá sendo muito. Não tá rendendo muito para ele, até pelo time, pelos companheiros dele, não está ajudando muito. E o Vasco troca os piratas do Carille pelo Fernando Diniz agora. Um é retranqueiro, o outro joga para frente. Eu acho que o Vasco com o Fernando Diniz pode se dar bem. É só o Fernando Diniz botar na cabeça dele que não dá para o Léo Jardim ficar tocando bola dentro da zaga. De resto, eu acho que ele até tem bons planos, mas ele não tem no Manchester City, sim, no Vasco. E um bom relacionamento com o Tietchan. Tem que ter, primordial. É isso aí, vamos seguir o programa aqui. Grande vitória do Vitória. Exatamente. Flamengo 1, Bahia 0 no Maracanã. Quem viu esse jogo achou que o Flamengo ia fazer uns 3, pelo menos, porque o começo do Flamengo foi arrebatador. O Flamengo foi para cima do Bahia, foi para cima, tanto aí conseguiu abrir o placar com o Arrascaeta, com seu 1,74 m, conseguiu cabecear, fazer 1-0. Aí todo mundo pensou, nossa, o Flamengo vai ampliar mais. Porém não, chegou uma hora que o Flamengo cansou e não conseguiu ampliar mais. O resultado acabou 1-0, mas o que importa são 3 pontos. A Ilha do Retiro caiu em Recife. Sport 0, Cruzeiro 4. O Cruzeiro que vem fazendo uma Sul-Americana tenebrosa, mas até que no Campeonato Brasileiro tem se saído bem.
Mas 4-0 ninguém esperava, mesmo que seja contra o Sport, jogar. Tem que respeitar o time que está jogando dentro de casa. Ainda mais o Sport, que tem uma torcida muito forte. Mas 4-0 não é para qualquer um. Grande resultado do Cruzeiro para dar uma moral aí e fazer um campeonato brasileiro bem bacana, não passar vergonha e voltar passando na Sul-Americana. E o torcedor do Santa Cruz está feliz no Recife. Arena Barueri, Palmeiras 1, São Paulo 0, Bruno. Bom jogo do Palmeiras no primeiro tempo. Não conseguiu ali furar a defesa do São Paulo, mas fez um bom jogo, rondou muito bem a área ali. O Palmeiras teve, não sei o número exato, teve bastante escanteio. O São Paulo só foi ter um no final do segundo tempo. No segundo tempo o jogo caiu um pouco, porém, tá em choque? Não. Tranquilo. Chama o Vitor Roque, Exatamente. que o menino deslanchou de vez. Quer dizer, não sei de fato. Teremos mais jogos pela frente. 3 jogos seguidos, 3 gols. Para dar moral pro menino, que é muito bom jogador. Grande vitória do líder Palmeiras. É isso aí, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2, lá na Arena MRV. De fato, eu não acompanhei esse jogo, pois estava passando o do Palmeiras e São Paulo. Mas a bolinha na tela, pintando ali o tempo inteiro, deu para ver que foi um jogaço, grande vitória do Galo, de virada aí, tava precisando. Jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV é bem complicado. E para dar uma moral, eu acho que o Galo fica ali na parte de cima e se jogar direitinho pode até brigar por algum título, alguma coisa do tipo. Exatamente, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo 4, Internacional de Porto Alegre 0, um atropelo, Bruno. Peguei para ver o resultado do jogo, rapaz. Depois eu vim a entender que o Roger Machado poupou os titulares para jogar Libertadores, talvez. Talvez. Acho que sim, porque não tem outra justificativa. O jogo importante daquele, o Botafogo não vem tão bem. Dava pro Inter jogando com o time completo e tal. Buscar talvez um empate, alguma coisa do tipo. E outra coisa que tem que falar também. O estádio viu os melhores momentos e tudo mais, pois não vi esse jogo completo. O estádio do Botafogo praticamente vazio. 7 mil pagantes, se eu não me engano, 7 mil pagantes, mas pelas câmeras o estádio vazio. Não dá, campeão da América, campeão brasileiro, ter o estádio vazio desse jeito. E muitos torcedores perderam essa grande vitória por 4-0, que poucos estavam esperando, tanto é que não compareceram ao estádio, infelizmente. O Fogão merece mais presença de público. O Internacional, não vamos poupar o Inter aqui, o Internacional jogou muito mal. Com as reservas não tem muito o que fazer. Agora sim, vamos falar do jogo Santos e Ceará que aconteceu ontem, lá no Allianz Parque em São Paulo. Estivemos lá entrevistando torcedores santistas e também torcedores do Vozão. Fizemos as matérias falando do pré-jogo, resultado, prováveis resultados, aliás. Diretor, roda as matérias. Amigos do Top Gol, estamos de volta aqui na portaria principal do Allianz Parque, a Casa do Verdão, onde o Santos, o Peixão da Vila Belmiro, enfrenta o Ceará. O Santos precisa dos 3 pontos. Eu estou aqui com o Gabriel e com o Bruno. Vamos começar pelo Bruno, Biel? Vamos embora. Tudo bem, Brunão? Sim. Onde você mora? Barueri. Barueri, aqui perto de São Paulo. O que você achou do Santos vir jogar aqui em São Paulo hoje? Muito legal. Tá bom. Você acha quem vai fazer o gol do Peixão hoje aí na arena? Soteldo e Guilherme. Caramba, 2-0 Peixe? Sim. Então tá bom. Obrigado, viu, Bruno? Aqui, Bel. Prazer, obrigado por receber a gente. Ó, o que você acha do Santos ter trazido o jogo aqui para o Allianz Parque no gramado sintético? Lembrando que o Tiquinho Soares é um jogador acostumado a jogar no sintético, então para ele vai ser normal. Eu acho que é bom, né? Porque traz a torcida da capital, não fica só na Vila Belmiro, né? E Tiquinho acho que nem vai jogar hoje, que vai pro banco hoje. Você acha que pega banco? Banco, tem que ser banco, tá jogando muito mal aí. É isso aí. Vamos lá, tomara que o Santos consiga os 3 pontos para sair dessa situação difícil que tá no Z4, né? Hoje e mesmo se ganhar, mesmo assim ainda não sai, né? Manda aquela força positiva pro Peixão. Vamos, Santos! É isso aí, valeu, gente. Até mais tarde, gente, com mais matérias aqui do Allianz Parque. Top Gol 2 P's, gol com 2 L's. Valeu! Bem, amigos do Top Gol, estamos de volta agora no portão D do Allianz Parque aqui em São Paulo, onde eu tô agora dentro da torcida do Vozão, tô dentro da uma das maiores torcidas e mais apaixonadas do país. Boa noite, Priscila. Boa noite. Tudo bem? Você é de Fortaleza? Fortaleza, com muito orgulho. Viajou isso tudo para chegar em São Paulo? Viajamos. Então vamos lá, placar do jogo. Eita. Vamos ser otimistas, né?
Vamos botar aí, 2-0. Vamos, Vozão! Armando, placar do jogo e quem faz os gols? 2-1, 2 gols do Pedro Raul. Pedro Raul, artilheiro, e você? Rapaz, eu quero 3 pontos. 1-0, gol do Pedro Raul. Fácil e objetivo. Lógico, Tá. sempre. Gente, obrigado por nos receber aqui dentro da torcida do Ceará, foi um grande prazer, bom jogo pra vocês, tomara que o Vozão saia com um bom resultado, tá bom? Valeu, Edu, até mais. Valeu, obrigado, Priscila. Obrigada. Valeu. Daqui a pouco a gente volta de qualquer lugar do Allianz Parque com mais matéria pra vocês. Beijo, gente! E vamos falar agora do jogão que aconteceu no Allianz Parque. Ontem à noite estivemos presente lá no Allianz. O Santos empatou com o Ceará em 0-0, Bruno. Pois é, o Santos foi jogar no Allianz, a torcida do Santos fez bonito, fez o maior público até então, 35 mil pagantes. Excelente público, a torcida do Santos lá da capital é muito boa, muito forte, canta bastante. Acho até melhor que aqui da própria Baixada Santista. E o resultado, aquele famoso jogo 0-0, com narração do Odinei Ribeiro, né? Que o Odinei Ribeiro é famoso por ter aquela narração mais sonolenta, apesar de eu gostar bastante dele. Sim, fala muito bem. Fala muito bem, excelente narrador. Mas tem esse meme aí. Jogo 0-0, preguiçoso, eu diria até assim. E todo mundo fala, pô, o Santos tinha que ganhar, igual eu falei do Vasco, o Santos tinha que ganhar. Tinha que ganhar de fato, mas elenco por elenco, o Santos não está tão à frente do Ceará. Muitas das vezes o Santos ganha pela camisa, o Vasco ganha pela camisa. O Ceará, time por time, não está tão longe. Por isso o empate achei até um resultado justo. Acredito que na janela de julho a diretoria do Santos deve contratar 2 ou 3 jogadores para compor o elenco, né, Bruno? E o Neymar voltando já agrega demais, né? Sem se lesionar, agrega demais. Acredito que em 15 dias o Neymar Júnior estará atuando pelo Santos Futebol Clube. Tomara. Lembrando que essa cobertura dessa semana na Libertadores e no Brasileirão foram no patrocínio do Boteco do Seu Costa, na Rua Paraíba, número 56, bairro Pompeia, em Santos, São Paulo. Anota aí o delivery, a melhor panceta do Brasil, fica no Boteco do Seu Costa, no 013-3385-0807. Vou repetir para você, 013-3385-0807 e também do quiosque da Ana 34B, na Avenida Ayrton Senna, no Itararé, em São Vicente. Estou me despedindo. Brunex! Falou, Maia. Abraço, boa semana, boa rodada. Libertadores começando a partir de amanhã. Hoje, se bobear, já tem um joguinho ou outro rolando, mas oficialmente mais amanhã. Um abraço, fiquem com Deus. Beijo, gente!